chegará a palavra aqui à professora Ilsa Queiroz Fernandes, esta joia que a SBEC tem, para que ela faça então a apresentação do seu trabalho. Primeira coisa, o tema, do livro, o nome do livro, Mulheres no Cangaço, Amantes e Guerreiras, ele surgiu na seleção do meu mestrado, onde eu já vinha com uma pesquisa construída na minha especialização sobre a participação das mulheres no cangaço, mas eu vou tratar de forma mais geral da sexualidade no cangaço, e aí eu vou trabalhar com Maria Bonita e Lampião como um par romântico. Eu, quando decidi pesquisar sobre o cangaço, eu compreendia que a gente trata muito a questão do amor ou do ódio, buscando os casais de renome internacionais na literatura. Aí vai se buscar Romeu e Julieta e etc. E eu achei que nós temos Maria Bonita e Lampião no Nordeste. Então, por que não ir buscar, a história do povo nordestino? Foi muito por isso, por essa questão. E assim, eu me apaixonei quando eu comecei a pesquisar sobre a temática do cangaço. Me apaixonei como pesquisadora, como cientista social. Comecei a ver muitos motivos para tratar a questão de gênero, das relações de gênero na sociedade. A questão motivadora central do meu trabalho foi conhecer qual o papel de fato das mulheres no cangaço. Porque eu compreendia, quando eu comecei a ler, que assim, as histórias do cangaço, elas circulam completamente numa historiografia, até quando eu comecei a pesquisar, quase na totalidade, melhor dizendo, do mundo masculino do cangaço. Lampião, o grande rei, Maria Bonita, a rainha, mas e aí onde era que estava a história das mulheres cangaceiras? Essa foi uma motivação central. Outras questões também me levaram. A importância, por exemplo, de estudar o cangaço, tendo em conta a existência de mulheres no bando, e aí eu só tinha que me deter à pesquisa no bando de Lampião, e há um período de um recorte histórico que vai de 1930 a 1940, oficialmente o cangaço vem ser extinto em 1940. Bom, outras questões, como eram que os cangaceiros e as cangaceiras se relacionavam? Qual era a ordem normatizadora própria do cangaço? O meu objeto de estudo principal era as mulheres no cangaço, nesse recorte de 1930 a 1940. A minha hipótese de trabalho era de que a atuação das mulheres no cangaço era além de enquanto amantes. Eu compreendia que a presença dessas mulheres era também de mulheres como guerreiras. Algumas motivações pessoais. A primeira delas, e a mais forte, a paixão pelo tema, Uma outra, essa história das mulheres no cangaço, e uma outra questão me motivava pessoalmente. Era esse olhar de uma mulher sobre outras mulheres que estavam dentro dos bandos. Porque além de a maioria da história ser contada, a história dos homens, ela era contada, e ainda é hoje a maioria dela contada pelos homens. Então, isso para nós mulheres faz a diferença. E eu espero que para alguns homens também, já que a gente não pode achar que para todos. Bom, o objetivo principal foi sempre discutir o papel das mulheres, identificando as diferenças de comportamentos e prática entre cangaceiros e cangaceiras. Os desafios que eu encontrei também foram diversos. Entre eles, um que eu diria o principal, a distância temporal do tema que a gente trabalha.
porque uma coisa é você ir pesquisar direto na fonte. Se hoje, de alguma forma, a gente quiser desenvolver uma pesquisa sobre uma tribo indígena, você ainda pode localizar algumas e ir direto na fonte. Mas sobre o cangaço a gente pode recorrer às personalidades vivas, a familiares, mas de jeito nenhum à existência do próprio bando, como Abraão, Benjamim, mesmo como uma pessoa que nos possibilitou tantas imagens do cangaço, né? Isso faz toda a diferença, né? A questão de você ir direto no fato, né? E você colher depois. Uma outra dificuldade, em momentos, era trabalhar com diversas fontes, um desafio. Um grande desafio foi a contradição, encontrada, né? Identificada nas fontes. Uma questão central, o machismo, né? O racismo e a discriminação presentes em fontes do cangaço. Ontem eu assisti aqui Honório, né? E quando Honório colocava que não dá para negar que Lampião é um bandido e que etc., a gente não pode negar isso. Agora, nós também temos que deixar claro, por exemplo, no meu livro eu vou citar, como eram as relações dos soldados chamados macacos na época, com as mulheres, por exemplo, que eram as cangaceiras que eram presas, né? E como eram que se davam as relações de gênero naquela época, no período de 1930 a 1940, que o estupro, hoje considerado um crime hediondo, naquela época, por muitos coronéis, era mais um símbolo de virilidade. E que as mulheres, por exemplo, que não só eram levadas para os bandos aos 11, 12, 13 anos, como também as mulheres naquela época, com 11, 12, 13 anos, eram vítimas também da violência sexual, e isso não era problema para muitas pessoas, ou para a maioria da sociedade da época. Então, você tem que ver essas relações desses cangaceiros dentro de um contexto histórico de uma época. Não dá também só para a gente pensar. Por exemplo, o soldado Abidom, dos momentos onde há uma batalha entre soldados e cangaceiros, umas cangaceiras que ficam mortas, ele simplesmente arranca a vagina de uma cangaceira com a faca, enfia num pau, bota para secar e sai dentro de uma cidade, mostrando como símbolo da sua, até da sua honra, símbolo do seu macho, do macho que matou cangaceiras, que matou cangaceiros. Então, isso também é preciso ser mostrado. Uma outra questão, né, é o referencial teórico que a gente foi trabalhar. Por exemplo, para tratar a questão de mulheres, amantes e guerreiras, eu me refiro muito a uma expressão de um livro de Clarissa Estés Pincola, né, onde ela vai tratar essa questão da mulher selvagem, completamente distante da ideia da selvagem ou do selvagem do sentido vulgar. A mulher selvagem, para ela, vai ter essa ideia de uma mulher que luta pelos seus ideais, que vai atrás dos seus sonhos e que, principalmente, ela consegue modificar, influenciar um meio de coisas que ela também defende, né? E, para mim, as mulheres cangaceiras fizeram exatamente isso. Elas foram amantes e guerreiras porque elas foram para dentro de um mundo completamente machista, completamente de homens, e elas conseguiram modificar o comportamento em muitas coisas daqueles cangaceiros. Para tratar também a questão do amor,
eu fui buscar Octávio Paz, né, que ele tem um livro chamado A Dupla Chama, Amor e Erotismo, e ele vai fazer uma referência a um amor incondicional, que é assim como eu venho compreender o amor de Dadá por Corizo, para tratar a questão da honra, né, a honra cangaceira, a honra sertaneja. Eu fui me deter a Pete Rivers e Peristiane, onde eles vão colocar que a honra do homem é identificada a coragem e a honra da mulher é a pureza sexual. E isso, muito até hoje, apesar de que o mundo mudou, dos avanços, das lutas do movimento feminista, do movimento de mulheres e tudo, hoje a honra das mulheres ainda é identificada a pureza sexual. E em muitos casos, e para não dizer na quase totalidade, a honra de um homem ainda é identificada a coragem, né? Para tratar a questão de poder, eu busquei Porto Carreiro e Michel Foucault para compreender, por exemplo, que essa ida das mulheres para dentro dos bandos de cangaceiros significava, entre outras coisas, uma resistência a um poder masculino, a um poder machista presente na época. Os procedimentos metodológicos utilizados foi uma pesquisa bibliográfica, entrevistas semi-estruturadas, observação de vídeos documentários e de produções cinematográficas. Eu tracei um universo dessa pesquisa, porque eu trabalhei com 4 casais, Maria Bonita e Lampião, Dadá e Corisco, Lídia e Zé Baiano e Sila e Zé Sereno. Para mim, Maria Bonita e Lampião tiveram um amor apaixonado, né? De alguma forma, eles vão ter uma morte juntos, né? No Coito de Angico, em Sergipe, em 28 de julho de 1938. Em relação ao Código de Honra do Cangaço, para mim, Maria Bonita, ela não vai infringir nenhum Código de Honra sertanejo, né? Aliás, do cangaço, ela vai para o bando porque ela foi, de alguma forma, a mulher que Lampião vai se apaixonar. O Código de Honra do cangaço, quem vai infringir é Lampião, que, contrariando todas as normas, inclusive pensadas por ele próprio também, né, de não levar a mulher para dentro dos bandos, ele se apaixona por Maria Bonita e se envolve afetivamente ao ponto de contrariar essa regra que ele próprio, como rei, né, cria. E aí, para mim, Lampião é o grande transgressor nessa questão. Maria Bonita, ela vai transgredir regras da sociedade sertaneja, que era uma mulher casada, né, e deixa um casamento estabelecido para ir embora para o mundo do cangaço. Dadá e Corisco, para mim, vão ter um amor incondicional e sem fim, de Dadá para Corisco. E Corisco vai ter um amor primeiro violento e depois uma paixão também sem fim. Porque Corisco, ele vai, violenta Dadá, primeiro ele estupra, Dadá passa a odiar Corisco profundamente e ele conquista Dadá. Ele, segundo as pesquisas que eu tive em mãos, ensina Dadá a ler e a escrever, um homem que com todo o machismo, ele se despe daquilo tudo para conquistar a sua amada. E aí Dadá, depois de um ódio grande, ela passa a ter um amor incondicional por Corisco. Para mim, né, isso é muito forte para tratar a questão das relações de gênero. E Dadá luta pela vida de Corisco até ele morrer. E ela luta sem fugir, né? Depois do coito de Angico, que isso já vai acontecer em 1940, Dadá vai morrer em Salvador em 1994. Mas Dadá, essa foto aqui é de Dadá. Depois do cangaço, que Dadá guarda em um relicário debaixo da sua cama,
mesmo depois de casada com outro homem, depois do cangaço, ela guarda em um relicário os ossos de Corisco até ela conseguir, através de uma luta na justiça, os restos mortais da cabeça de Corisco para enterrar junto. E essa foto aqui, eu acho a cena mais forte da história do cangaço, porque é a foto de Dadá colhendo os ossos de Corisco para juntar com a cabeça e enterrar o corpo todo junto. Então, para mim, simboliza essa foto a vida da gente juntando todas as vezes que a gente cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, essa ideia de juntar os cacos, de juntar aquilo que de alguma forma quebrou ou rachou e a gente está juntando e está refazendo. Para mim, essa cena de Dadá é muito forte nesse aspecto. Dadá, para mim, ela fere frontalmente as regras sertanejas com essa ideia, não é do perdão, é do amor, que é muito forte. É muito forte quando você lê o ódio que Dadá sente por Corisco, que é muito mais forte quando ela descreve o amor incondicional. Então, é isso que para mim, ela vai de encontro às regras sertanejas. E para mim, Corisco vira um símbolo de virilidade. Lídia e Zé Baiano, né? Que eu não consegui até hoje nenhuma foto de Lídia como cangaceira. Já soube que existe, mas não consegui. E aí, Lídia, ela vive uma relação de conveniência com Zé Baiano. Zé Baiano, uma relação com Lídia em relação ao amor de paixão e posse, né? Ele se acha o próprio dono de Lídia. Para isso, Lídia, após trair Zé Baiano e ser descoberta, ele, segundo há controvérsias, mas a versão mais utilizada é de que ela é amarrada num tronco, passa uma noite, e no outro dia ele mata ela a pauladas em lágrimas, e passa alguns dias sob sua cova rasa, em prantos, e outra de que ela é morta a tiros, né? Então, existem duas versões sobre isso. E essas duas versões, para mim, vai trazer uma imagem de Lídia em relação ao código de honra de transgressora. Uma mulher que vai para dentro de um bando de cangaceiros, né? E ela vai de encontro a uma das regras fortes do cangaço, que é não cometer o adultério, como era muito forte no código de honra sertanejo. O adultério feminino, que até hoje, né, é um grande problema para a imagem feminina, porque o machismo, né, dá essa condição construída por muitos de nós, se não por todos, dá essa condição de invisibilidade à infidelidade feminina, entre aspas, porque o homem pode tudo, a despeito de todos os avanços que nós temos hoje, mas os homens continuam matando as mulheres de todas as formas, inclusive a pauladas, né? E muito recentemente, com a Lei Maria da Penha, é que vem sendo considerado de fato crime, não em defesa da honra, o assassinato de homens por mulheres em função da infidelidade ou do adultério, mais precisamente. Então, quer dizer, essas questões que eu vou tratar sobre o cangaço, elas para mim são questões muito fortes, que apesar dessas mulheres terem vivido em bandos de cangaceiros, né, a violência, né, a posse, o desejo de posse masculino, ela não era novo para a época, para dentro dos bandos,
de muitas formas, as regras cangaceiras eram regras sertanejas, certo? E uma outra coisa é que essas regras, apesar de todo o avanço, de toda a discussão e etc e tal, das leis terem se modificado, mas, de fato, no imaginário ou para muitos, né, na sociedade, essas regras elas ainda são muito fortes. Por isso que esses crimes, eles ainda são tão absurdos e eles ainda acontecem hoje. Silas e Sereno, para mim, nesse universo, vão ter uma relação de alguma forma de conveniência. Esse casal, eles foram muito importantes para a história do cangaço, que eles vão sobreviver ao coito de Angico. Sila, na época que eu terminei a minha pesquisa, ela vivia em São Paulo, hoje ela já faleceu, não é isso? Zé Sereno, ele vai morrer em São Paulo em 1970, portanto foi bem antes da minha pesquisa. E para mim, Sila tem uma relação teve uma relação com Zé Sereno de aparente obediência, mediante as minhas pesquisas. E Zé Sereno, ele era um cangaceiro que ele seguia o código de honra cangaceiro, ele procurava não fugir, né? O meu livro, virou livro depois eu fiz a defesa da minha dissertação em 4 de outubro de 2004, dia 15 de janeiro de 2005, fiz o primeiro lançamento em Brasília, num congresso de professores que eu já estava lá, e o momento eu sou trabalhadora em educação, serviço público, estava eleita para ir a esse congresso e culminou com esse lançamento lá. Depois eu fiz um lançamento em Mossoró no Encop, fiz um outro aqui também na Livraria Café e Cultura e um em Natal no Seaway. E aí em várias cidades aqui do interior, algumas de Pernambuco, estive também, o livro, esses 3.000 exemplares, meu editor também é um cidadão que viaja muito e ficou com quase 1.000 exemplares que foram vendidos do Acre a outras, foi além do Nordeste mesmo. Foram, pelo menos que eu saiba, esteve do Norte ao Centro-Oeste, ao Sul e ao Sudeste, né? Então, teve, já há algum tempo a gente quer sair com a segunda edição, mas eu quero primeiro encerrar toda a primeira, fazer todos os conformes de pagamentos da primeira edição para a gente ver como é que sai com a segunda. O primeiro capítulo ele vai tratar muito um pouco da história do cangaço, do bando de Lampião, como um marco com a entrada das mulheres, né, adotando requisitos próprios para receber essas mulheres nos bandos, né? E assim, o segundo capítulo eu vou tratar desses 3 casais, Maria Bonita e Lampião, Lídia e Dadá, como mulheres, de 2 casais, aliás, como mulheres duais. Essas mulheres duais, para mim, elas vão ter uma significação, né? Que essa dualidade, para Clarissa Estés Pincola, é uma dualidade que são 2 aspectos de uma personalidade feminina. São 2 lados que devem ser mantidos juntos no consciente, né? Se assim eles permanecerem, para Clarissa, que é uma psicanalista junguiana, se esses 2 aspectos eles permanecerem juntos, eles vão ter, né, um poder tremendo. E a perda de um desses poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação desses 2 aspectos, a natureza e a simulação de que uma delas não mais existia. Então, para Clarissa, é como se nós mulheres carregássemos esses 2 aspectos. E eu achei isso central para tratar essa questão dessas mulheres como amantes e guerreiras.
dois aspectos, para também a gente pensar as mulheres também como construções culturais que nós fazemos, tanto quanto como os homens. Então, que essa ideia de que os homens são fortes, homem não chora, homens são duros, homens são assim, somos nós que construímos, somos nós que fazemos os homens assim. E que essa ideia de que as mulheres são frágeis, que mulheres choram, que mulheres são coitadinhas, que mulheres são frágeis, também somos nós que construímos. E eu venho utilizar essa ideia dessas mulheres no cangaço para a gente compreender isso, que mulheres também são seres humanos, tanto quanto os homens, certo? E que nós também somos fortes, que nós também podemos ser duras, né? Porque nós também somos construções, e que as construções culturais somos nós que montamos, nós que fazemos, nós que desmontamos e nós que desfazemos. O outro capítulo que a gente vai terminar, que é o terceiro, ele vai tratar do papel das mulheres no cangaço através da trajetória de Sila. E aqui nesse capítulo eu vou o tempo todo buscando as entrevistas com os meus nobres entrevistados e a trajetória de Sila. Pena que nessa época eu não tinha tido acesso, ainda eu não pude chegar a pessoas que eu acho que são também importantes. Numa outra ocasião, com certeza, eu vou recorrer a outras tantas, algumas que estão presentes aqui e outras não. Bom, as considerações finais, né, do meu trabalho, eu compreendi que a presença das mulheres nos bandos, ela vai provocar uma inversão de atribuições entre cangaceiros e cangaceiras. Para mim, as mulheres modificaram muito a vida nos bandos em relação aos comportamentos sociais e sexuais. Para isso, eu listei assim algumas coisas. Por exemplo, em relação à higiene. As mulheres contribuíram em muito com os cangaceiros. Antes das presenças das mulheres nos bandos, né, os cangaceiros, eles eram menos vaidosos do ponto de vista da higiene. Eles, como naquela época, eu acho que alguém aqui já viu algum filme onde os homens recorriam muito do ponto de vista sexual às prostitutas, na época, que eram aquelas filas imensas, né, de homens para uma mulher atender sexualmente. Então, do ponto de vista até da higiene sexual dos homens, isso tem uma modificação. A vaidade deles vai ficar maior do que o que já era, né? A presença dessas mulheres vai trazer isso. Uma coisa muito importante é a humanização. Eu, pelas leituras que fiz, a presença das mulheres traz uma humanização que diferencia no bando. Elas passam a influenciar na diminuição da violência. Os casos de estupro, há vários momentos onde mulheres vão interferir nos casos de estupro, onde elas interferem ao ponto dos cangaceiros não cometerem os estupros, deles também não matarem. É a diminuição com esse asseio maior dos casos de doenças venéreas, também dos cangaceiros. Para mim, ficou claro que o Código de Honra do Cangaço estava pautado em muito no Código de Honra sertanejo. Então, a gente não tem como pensar o cangaço sem pensar o sertão de 1930, sem pensar o sertão, a história, o momento histórico e político daquele período. Se estava pautado, significava que muitas coisas que aconteciam dentro dos bandos, que a gente é absurdo, mas não era absurdo só lá.
era absurdo também e era inaceitável em qualquer lugar que acontecesse. Uma outra coisa era que, para mim, os códigos de honra do cangaço foram suportes para a autopreservação enquanto um grupo social distinto. Era lei. Ou Lampião e o bando dele matava, ou era morto. Era um bando para todos os efeitos, de fugitivos. Se eles estavam sendo caçados, para eles se manterem enquanto um bando, eles tinham que se defender. Então, de alguma forma, era a lei daquela época, de antes de Lampião e de antes do bando dele também. As famílias brigavam por um palmo de terra e matavam também, porque em Abril Despedaçado, quem não assistiu aqui, é uma boa ideia assistir, né? Onde vai ser mostrado claramente que era parte do código de honra. Eu vou vingar o sangue do meu irmão. E isso era real no sertão, não era só no bando dos cangaceiros. Uma outra coisa que esse estudo nos apontou para a necessidade da revisão da memória e história oficial do cangaço, no sentido principalmente de tirar as mulheres do protagonismo anônimo que ainda persiste em muitos estudos. E aí eu quero chamar a atenção da SBEC, com todo respeito, como sócia. A SBEC está em débito com a sociedade em relação à questão das mulheres. Nós precisamos muito mais, não só Ilza, nem o meu companheiro João aqui tem publicações sobre a questão das mulheres no cangaço. Quando eu publicava, era um dos primeiros, mas existiam outros. E aí, eu acho que precisamos discutir mais. Lampião não foi rei sozinho. Maria Bonita não foi a única mulher cangaceira. Tá aí, estão despontando outras, porque a história das mulheres no cangaço estava anonimizada. E ela precisa vir para fora, ela precisa ser contada, relativizando, inclusive, com as relações cangaceiras que ainda persistem, mesmo muitos homens aí posando hoje na sociedade de modernos. Agem com suas companheiras literalmente sob o Código de Honra do Cangaço e o Código de Honra de 1930. E a gente precisa da história das mulheres cangaceiras para se reportar às relações de gênero dos dias de hoje. Acho isso fundamental, porque aí é muito simples a gente ficar criticando, e aqui não tem nada a ver com o que Honório colocava ontem, como pesquisador grandioso que é Honório. Tem a ver com a gente contar, trazer as mulheres e dizer, elas existiram também, elas foram cangaceiras, independente, elas foram guerreiras. Não é porque empunharam uma faca, um punhal, ou atiraram com armas de fogo, não. Independente disso, muitas de nós ou somos ou temos que ser guerreiras nos nossos cotidianos, porque até para pesquisar sobre o cangaço, as mulheres têm dificuldades. Porque é um meio, literalmente, de muitos homens. Aí, como esses benefícios do machismo são invisíveis, nem todas as vezes os homens acham que estão sendo machistas. Mas o fato de publicar um livro e dizer que as mulheres foram amantes e guerreiras e de fazer um agradecimento a uma compreensão de que a todos os meus amantes, por exemplo, tem me levado a levar inúmeras cantadas nas pesquisas dentro do cangaço, porque os homens se acham no direito de cantar a gente, porque a gente tem coragem de dizer o que sente em relação às relações de gênero.
ou como vê o olhar que a gente tem sobre isso. Então, quer dizer, é preciso ser guerreira mesmo sem usar armas nem de fogo nem branca. Nós somos guerreiras por todas as vezes que nós vamos atrás de conquistar os nossos sonhos e de buscar os nossos ideais. É essa a ideia de guerreira que eu vou buscar no livro. E é essa a ideia que eu tenho das mulheres que aqui nas trincheiras de Mossoró ficaram dentro das cozinhas. Elas precisaram ser muito guerreiras para ficar dentro de uma cozinha daquelas, esperando o Lampião e seu bando, que podiam, as trincheiras podiam ter sido invadidas por esses cangaceiros, e essas mulheres tiveram que ter coragem de estar lá dentro. Por que tantas outras não ficaram? Então, essas mulheres aqui das trincheiras, essas mulheres de dentro dos bandos, essas tantas que porventura não estão sendo citadas, elas foram muito mais do que amantes, e elas são muito mais do que amantes. É preciso tirar, acabar essa coisa antiga de mulher unicamente como objeto sexual de cama e mesa. Essa ideia, ela não cabe mais. O mundo não permite mais essa ideia, nem nas teorias, nem na prática cotidiana de ninguém. Essa ideia, literalmente, ela está rechaçada. Até pelos machistas, eles não têm mais coragem de se colocar publicamente com essa ideia, porque ela está abolida enquanto ideia. Então, na prática, ela tem que ser abolida também. Eu quero dizer que com essa ideia de amantes e guerreiras, eu devo construir uma pesquisa sobre as mulheres como cangaceiras e deusas. E aí, assim, para encerrar mesmo, eu quero dizer, eu tenho tido dificuldades de continuar minha pesquisa no cangaço, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Ela está simplesmente, nesse momento, em repouso, porque eu não sou obcecada, eu sou apaixonada pelas histórias do cangaço, mas eu não sou obcecada, eu não ganho, e tenho certeza que muita gente, a maioria, 99% também não, nós não ganhamos dinheiro para escrever sobre o cangaço, certo? Muitos de nós não. Eu sei que tem gente que só vive hoje contando às vezes até mentiras sobre o cangaço, mas a maioria de nós não fazemos isso, independente de estar ou na academia ou como um pesquisador. Não faz a diferença. A ética não é propriedade da academia, não. A ética é propriedade da conduta humana de quem quer ter e de quem quer fazer. E eu ainda acredito que tem muito pesquisador sério, independente de estar na academia. E na academia também tem pesquisador que não é sério, que não é ético, mesmo sabendo tudo o que é ética. Então a gente vai ter que, enquanto pesquisador, seja da academia ou seja de qualquer lugar, pensar num código de escrita de respeito à história do cangaço. Era com isso aqui que eu queria terminar, agradecer. Não deu para... Eu trouxe o trabalho, meu disquete, mas não deu para aparecer na íntegra. Mas fica aqui essa imagem da ideia de nós, mulheres e homens, sermos capazes de juntar os cacos das vezes que a gente cai e de ser possível levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima sempre.